Será que você já foi algum dia injustiçado por alguém ter falado palavras que não eram verdades contra você? Lembra-se de como o irmão ou a irmã reagiu naquela ocasião? Talvez antes de se lembrar de como reagiu, talvez se lembre que isso aconteceu com o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quando ele esteve na terra, ele mesmo disse aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 9, que o Filho do Homem veio fazendo as coisas normais da vida, comendo e bebendo, mas as pessoas diziam: vejam, um homem glutão, beberrão e amigo de pecadores. É claro que aquilo não era verdade, mas como Jesus reagiu àquela calúnia? Bem, Jesus usou de sabedoria. Ele mesmo disse logo em seguida no versículo que a sabedoria se prova justa pelas suas obras. Quer dizer, Jesus não precisou se defender, não precisou provar que ele estava certo. Ele sabia que agindo da maneira correta, como ele sempre agiu, as pessoas veriam quem ele realmente era e a verdade viria à tona. Notaram aqui o valor da sabedoria. Ela ajudou o Filho de Deus a lidar com uma situação difícil. E esse é mesmo o conceito do que é realmente sabedoria. É usar o conhecimento e o discernimento que a pessoa tem para lhe ajudar a lidar com uma situação difícil, resolver um problema, tomar uma boa decisão. Esse é o valor da sabedoria. Mas talvez o irmão ou a irmã se pergunte: de que sabedoria estamos falando aqui? É claro que não é a sabedoria humana a que os homens têm. Essa já tem se provado ser falha e defeituosa há muito tempo. Então, a verdadeira sabedoria tem que vir de uma fonte mais elevada. Vamos ver na Bíblia de onde podemos contar com esse tipo de sabedoria? Abra, por favor, no livro de Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3, vamos notar primeiro o verso 17. Apenas a parte A vamos ler agora, mas se quiser deixar marcado na sua Bíblia, leremos na íntegra depois o versículo 17. Mas a parte A do verso 17 diz: mas a sabedoria de cima é primeiramente pura. Sabedoria de cima, que vem de Jeová, a fonte da verdadeira sabedoria. E a boa notícia é que Jeová deixou toda essa sabedoria ao nosso dispor na sua palavra, a Bíblia. Podemos acessá-la, porque a Bíblia é o livro de verdadeira sabedoria. Mas como essa sabedoria contida na Bíblia, que vem de cima, pode ajudar você, irmão e irmã, agora, a lidar com os problemas que estamos passando hoje? Como é que sabemos que ela realmente pode nos ajudar? Vamos ler então agora o versículo 17 na íntegra, e ao ler, você vai notar que há várias qualidades associadas à sabedoria de cima. E são essas qualidades que vão nos ajudar a lidar com os nossos problemas. Então, o versículo 17 na íntegra diz: mas a sabedoria de cima é primeiramente pura, depois pacífica, razoável, pronta para obedecer, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. Esses aspectos estão associados à sabedoria e, quando aplicados, poderemos ver os benefícios disso em nossa vida. Então vamos aplicar alguns desses princípios, algumas dessas qualidades que estão associadas à sabedoria para alguns grupos que estão aqui na assistência. Primeiro vamos falar com você que é jovem. Para você que é jovem, como você acha que pode lidar, como pode usar a sabedoria para lidar com os desafios que você está passando? Bem, se você notar e lembrar aqui do que lemos em Tiago 3,17, uma das características da sabedoria é que ela é pronta para obedecer. Olha que característica maravilhosa associada à sabedoria de Jeová. Ela está pronta para obedecer. E quando você, jovem, pratica isso em sua vida ou cultiva essa qualidade da obediência ou de estar sempre pronto para obedecer, você verá que isso é para o seu melhor bem-estar, tanto agora como no futuro. Então, quando você ouve o conselho do seu pai, da sua mãe em casa, ou de um irmão mais maduro na congregação, de um ancião, de uma irmã mais madura, talvez no caso das jovens irmãs, e quando esses conselhos estão de acordo com a palavra de Deus, quando o jovem obedece a esses conselhos, estará mostrando que está usando de sabedoria em sua vida, estando sempre pronto para obedecer. Você verá que isso não apenas ajudará você a lidar com os problemas agora,
mas depois, tarde na vida, você vai apreciar ter obedecido. É dessa maneira que a sabedoria pode ajudar você, que é jovem. Bem, o segundo grupo que vamos falar aqui agora é com você que é casado, para maridos e esposas. Como você que é marido e esposa pode usar de sabedoria para a sua vida familiar? Você reconhece que Jeová Deus dá grande valor e respeito ao seu casamento. Ele é o originador do casamento. Mas Jeová sabe que mesmo um bom casamento é composto de duas pessoas imperfeitas, com formações diferentes, com personalidades diferentes. Então, devido à nossa imperfeição, podem haver algum desentendimento dentro de casa. Então, que qualidade da sabedoria estaria mais adaptável aqui para você que é marido ou esposa para aplicar dentro de casa? Lembra-se lá de Tiago 3,17? Diz que a sabedoria de cima é pacífica. Que qualidade maravilhosa para nos empenharmos dentro do lar, sermos pacíficos e, mais do que isso, empenhados pela paz, pacificadores. Então, sendo assim, sempre que, por nossa imperfeição, houver algum desentendimento ou alguma rugosidade dentro do lar, ser pacífico vai ajudar a suavizar os relacionamentos. Isso é muito importante, porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que a Bíblia incentiva a continuar a viver pacificamente. E então, o Deus de amor e paz estará junto com a gente. Quem de nós não quer ter a presença de Jeová em nosso casamento, dentro de casa? Então, para isso, o requisito é ser pacificador e manter a paz. Quando maridos e esposas aplicam isso, estão sempre prontos para ouvir, estão sempre prontos para se comunicarem, falar quando necessário e sempre abertos para perdoar, essa é uma maneira de usar de sabedoria para lidar com os desafios da vida em comum. E estará mostrando amor e respeito pelo originador do casamento, o Criador Jeová. Bem, agora, ampliando um pouco mais esse campo de aplicação, para todos nós, independente do estado, da saúde, da idade, estado civil, como que a sabedoria divina nos ajuda em tempos difíceis a lidar com os desafios da vida. Bem, a primeira coisa é que a sabedoria nos ajuda a nunca entrar em pânico ou ficar em desespero quando surgirem problemas. E para entender melhor como isso pode acontecer com a gente também, podemos nos mirar no exemplo de um personagem bíblico que amamos muito, que é o rei Davi. Nós acabamos de cantar um cântico baseado no Salmo 23, que o rei Davi compôs, naturalmente inspirado por Jeová, mas baseado em suas próprias experiências. E nesse cântico ele expressa os motivos da confiança que ele tinha em Jeová. Abra, por favor, então, a sua Bíblia, no bem conhecido Salmo 23, que gostamos tanto de ler e meditar. E vamos ler os primeiros 4 versos do Salmo 23. Diz assim: Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastagens e me conduz a lugares de descanso bem regados. Ele me reanima, guia-me nos caminhos da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de densas trevas, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me dão segurança. Que palavras bonitas, bem pensadas, bem compostas, que nos ajudam tanto a entender como o rei Davi, mesmo passando por momentos que ele chamou aqui de um vale de densas trevas, não de verdade, mas talvez um momento na vida em que ele estava angustiado, em que a vida dava medo, não sabia para onde ir. Ele disse que mesmo passando por um momento assim, ele nunca se sentiu sozinho ou desamparado. Por quê? Porque ele diz, porque tu estás comigo, meu pastor. Então esse é um segredo para enfrentar as dificuldades da vida, sabendo que nunca estamos sozinhos. Mas é preciso usar de sabedoria também nessa hora para atravessar com bom êxito esse vale de densas trevas. Então agora de novo, que qualidade da sabedoria todos nós podemos aplicar e desenvolver na nossa vida para que a sabedoria realmente funcione para nós? Bem, lá em Tiago 3,17, diz que a sabedoria de Jeová é razoável. Razoável, é assim que Jeová é. Jeová é um Deus flexível. Isso é uma qualidade da sabedoria.
Ser flexível aqui significa estar disposto a ceder, não querer aplicar a lei ao pé da letra todas as vezes, mas estar disposto a ouvir a opinião de outros e às vezes tomar um outro caminho para poder passar por um vale de densas trevas. Então, que vale de densas trevas o irmão ou a irmã está passando hoje? Vamos alistar algum tipo de problemas aqui e ver como a sabedoria nos ajuda a enfrentar cada um. Talvez você se identifique com um deles ou com todos eles ao mesmo tempo. O primeiro é quando passamos por dificuldades econômicas ou quando enfrentamos um desastre natural. Como a sabedoria de Jeová nos ajuda a passar por esse momento? Primeira coisa a notar é aprender da lição de Jesus Cristo, quando ele ensinou aqui no Sermão da Montanha. Abra, por favor, sua Bíblia, então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, vamos ler o versículo 33, e veja a garantia que Jesus nos deu ao enfrentar esses tipos de problemas econômicos ou desastres naturais. Diz assim: persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Você sabe que quando Jesus disse todas essas outras coisas, ele estava se referindo às coisas normais da vida que precisamos. O que comer, o que vestir, onde deitar, como nos cobrir. Jeová sabe que precisamos dessas coisas e a garantia aqui bíblica e de Jesus Cristo e de Jeová é que quando colocamos os interesses do reino em primeiro lugar, essas coisas não sofrerão carência. Podemos ter para continuar sobrevivendo. Como Jeová faz isso? Como Jeová providencia essas coisas? Bem, primeiro Jeová nos dá sabedoria. Por meio de seu Espírito Santo, ele nos dá maneiras de pensar, clareza de pensar, para poder tomar boas decisões nessas circunstâncias. Mas isso não é tudo. Às vezes a situação é tal que precisamos da ajuda uns dos outros. Então é aí que então a fraternidade mundial, nossos irmãos e irmãs chegam para ajudar com uma mão prática. E ainda mais, a própria organização de Jeová se mobiliza para ajudar os necessitados, como tem acontecido recentemente em muitos desastres naturais que estão acontecendo. A organização de Jeová vai ao encontro e essas coisas básicas, o que Jesus mencionou, realmente não falta. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, estamos sintonizados com Jeová e sua organização, podemos ter confiança nessas palavras. Porém, ainda exige de nós a qualidade da razoabilidade, da flexibilidade nessas ocasiões. Não queremos que as coisas sejam feitas da nossa maneira, do nosso jeito. Talvez tenhamos de nos adaptar a um novo estilo de vida, pelo menos por um tempo, abrir mão de coisas ou preferências que tínhamos no passado, mas que agora não são mais possíveis. Isso é razoabilidade, isso é flexibilidade e vai nos ajudar a passar por momentos difíceis, como dificuldades econômicas, com tranquilidade e não entrar em desespero. Bem, o segundo vale de densas trevas que alguém pode estar passando é devido ao estresse e à solidão. O povo de Jeová é um povo muito agregado, tem muitos amigos em todo lugar, mas não é incomum que um servo de Jeová passe por momentos de solidão e fique estressado por isso. Os deslocamentos de pessoas por causa de guerras e conflitos pode ocasionar também algum tipo de isolamento. A pandemia ocasiona também isolamento social. Então, se você está se sentindo assim um pouco isolado, estressado, você não é o único. Aliás, na Bíblia também há relatos de servos de Jeová que ficaram assim. Quer ver um? Abra sua Bíblia então no Salmo, o Salmo 102. Veja que interessante, palavras do salmista aqui, no Salmo 102. Encontre o verso número 7. Por favor, vamos ler. Talvez se identifique bem com essas palavras aqui, quando dizem: não consigo dormir, sou como um pássaro solitário no telhado. Já se sentiu assim, francamente, como um passarinho cantando triste, sozinho no telhado no final da tarde, com um certo tom de melancolia? Não é incomum que possamos passar isso, né? Esse salmista sentiu isso realmente. Mas se você notar uma coisa interessante, no cabeçalho desse texto, do Salmo 102, veja o que diz no cabeçalho. Ele é uma oração do oprimido que, desesperado, derrama a sua preocupação diante de Jeová. Oprimido ele estava, sim, mas ele sentiu forças para derramar a sua preocupação, como se derrama um jarro de água. Tudo o que ele estava sentindo, ele estava falando para Jeová aqui.
Talvez não tivesse coragem de falar para uma pessoa, amigo dele, que estava solitário, mas para Jeová ele disse: estou sozinho, me sinto sozinho. Veja o que ele disse agora no verso 17 sobre isso. Ele falou que derramou a preocupação sobre Jeová, né? No verso 17 diz assim: ele prestará atenção na oração dos necessitados, Jeová não desprezará a sua oração. Essa é a garantia do salmista aqui. Ele sentiu que Jeová ouvia essa oração oprimida que ele estava fazendo. E qual era o resultado, então? Ele não estava mais sozinho. Já tinha Jeová com uma excelente companhia, então podia enfrentar esse momento difícil com coragem, sem ficar paralisado de medo. E a qualidade da razoabilidade, onde é que entra aqui? Saber que Jeová é flexível nos ajuda a entender que mesmo passando por um momento difícil assim, Jeová pode causar que aquele momento de isolamento possa nos dar uma outra qualidade, possa nos achegar ainda mais a Jeová, ou nos achegar virtualmente aos nossos amigos que estão longe. Quer dizer, a flexibilidade serve para transformar uma situação ruim numa vantagem para cada um de nós. É assim que podemos usar a sabedoria, que é razoável, para passar por momentos de solidão. Bem, talvez um terceiro tipo de vale de densas trevas que o irmão ou a irmã está passando agora seja um pouco até mais difícil de mencionar e até de viver ele, que é quando sofremos problemas de saúde. Pode ser um problema mais simples ou um problema mais sério, mas nunca é fácil enfrentar um problema de saúde. Mas como a sabedoria, como saber que Jeová é razoável e flexível pode nos ajudar também nessa hora? Primeira coisa a lembrar é que Jeová sabe exatamente aquilo que estamos passando. Ele nos criou, conhece nossa formação. Ele conhece e reconhece cada suspiro de dor que nós deixamos sair, ou cada lágrima que escorreu dos nossos olhos devido a essa doença ou esse mal-estar. Mas Jeová é conhecido como um Deus de ação. Além de saber, ele age e faz alguma coisa por quem está doente. Quer ver a garantia aqui na Bíblia? Volte sua Bíblia no Salmo agora para o Salmo 41. Talvez já tenha usado esse Salmo para encorajar alguém, mas agora talvez é a hora desse Salmo nos encorajar, se estivermos passando por momentos de dificuldade, de saúde. O Salmo 41, 3 diz assim: Jeová o amparará no leito de enfermidade, transformarás completamente a sua cama enquanto ele estiver doente. Que palavras de garantia, escritas aqui pelo rei Davi, e com conhecimento de causa. Quando ele escreveu essas palavras, ele mesmo estava doente, fisicamente, e com a ameaça até de perder o trono. Mas ele diz que Jeová amparará no leito da enfermidade. O que significam essas palavras? O que significa transformar completamente a sua cama? Bem, a revista Sentinela explicou certa vez que essa linguagem do Salmo 41 faz lembrar o papel de uma enfermeira. Sim, uma enfermeira que tem o papel de cuidar do paciente. Enquanto um médico cuida mais da doença, de procurar a cura para a doença, a enfermeira se concentra na pessoa, no paciente, em ver que as necessidades dele estejam sendo bem atendidas enquanto o processo de cura está em curso. Mas a linguagem desse texto, conforme a Sentinela explicou, lembra também o papel de uma mãe. Uma mãe que não pode curar o filho, nem está no ambiente hospitalar às vezes, mas que o filhinho doente na cama, a mãe faz de tudo para ajudar que ele se sinta bem, reconfortado, animado, talvez por ajustar a sua coberta, o seu travesseiro, ou contar uma história que ele gosta, ou fazer uma comidinha que ele aprecia. É dessa maneira. Jeová pode se tornar, e frequentemente se torna, esses dois papéis, o de uma enfermeira ou de uma mãe, cuidando da pessoa para aliviar a dor e a ansiedade. E é assim que ele transforma a cama de quem está doente. De uma cama que poderia ser de medo e ansiedade, para uma cama de alívio e até de certa tranquilidade. É assim que Jeová nos ajuda a passar por momentos difíceis em que nossa saúde está em jogo, com tranquilidade e certa serenidade. Enquanto fazemos tudo o que é razoavelmente possível na área médica, o que podemos fazer dentro da nossa consciência treinada, Jeová cumpre a outra parte, de eliminar a ansiedade para que recuperemos mais rápido. Não é animador saber que Jeová vem em nossa ajuda, se transformando para nos ajudar a passar por momentos difíceis? Foi assim que ele fez com o rei Davi. Cada vale de densas trevas que Davi passou, ele foi ajudado e recompensado por Jeová.
porque o rei Davi também usava de razoabilidade e flexibilidade para se adaptar às circunstâncias. Essa é uma maneira de a sabedoria nos ajudar. É muito bom saber que a sabedoria é pronta para obedecer, é pacífica, é razoável. Queremos cultivar essas qualidades para nos ajudar a enfrentar as dificuldades que temos. Bem, mas talvez você diga a essa altura, eu não sou definitivamente o tipo de pessoa que tem esse tipo de sabedoria. Não tive muito estudo, sou uma pessoa simples, nunca vou agir sabiamente assim. É verdade, reconhecemos isso. O irmão não é, a irmã não é, eu não sou, ninguém tem a sabedoria nesse nível que gostaria para resolver todos os problemas da vida. Então, se é assim, o que podemos fazer? Abra então sua Bíblia, vamos voltar ao livro de Tiago, agora no capítulo 1, o versículo 5 de Tiago nos dá a receita para isso. Tiago 1,5 diz, portanto, se falta sabedoria a alguns de vocês, que ele persista em pedi-la a Deus, pois ele dá a todos generosamente sem censurar, e ela, a sabedoria, lhe será dada. Sim, podemos orar a Jeová para nos ajudar a obter e a aplicar essa sabedoria em nossa vida, sabedoria prática. Jeová usará o seu Espírito Santo para nos ajudar a ter um entendimento mais claro dos princípios contidos na Bíblia que podem nos dar sabedoria. Então, aí é a nossa vez de usar a sabedoria em nosso próprio benefício. Mas, irmãos, não há motivo nenhum para alguém se orgulhar de ter certa quantidade de sabedoria. Tudo que a pessoa tiver de sabedoria divina é porque ela recebeu de Jeová, o originador dela. Não há motivo nenhum de se orgulhar disso, mas há na Bíblia um motivo válido para nos orgulharmos e queremos ler isso agora em conclusão. Abra, por favor, então, em Jeremias, profecia de Jeremias, no capítulo 9, o versículo 23. Jeremias 9, 23 diz assim, assim diz Jeová, que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, que o poderoso não se orgulhe do seu poder, e que o rico não se orgulhe das suas riquezas. E o 24. Mas quem se orgulha, orgulhe-se do seguinte, de ter entendimento e conhecimento de mim, de que eu sou Jeová, aquele que demonstra amor leal, justiça e retidão na terra, pois são essas coisas que me agradam, diz Jeová. Então, irmãos, vamos sentir sempre a vantagem e a alegria e o orgulho de sermos parte do povo de Jeová, seus filhos aqui na terra. Mesmo em tempos de dificuldades como este, faz muita diferença ser parte da família humana de Jeová. Sintamos sempre a alegria de ter a Jeová como nosso amigo, que é a fonte da verdadeira sabedoria, e Ele sempre estará ao nosso lado para fazer passar por qualquer dificuldade, porque Ele é nosso amigo e nosso pastor.